Obrigado. Boa noite, Boa noite. bem-vindas e bem-vindos ao nosso terceiro dia das Jornadas de Reflexão Pastoral do nosso Arciprestado de Braga, este ano dedicado ao tema da oração. Rezar é complicado? Uma saudação lá para casa, para os que nos acompanham através do Zoom, da plataforma Zoom. Bem-vindos a todos a este nosso encontro e dar uma indicação para os que nos acompanham através da plataforma à distância, para as vossas perguntas e as vossas partilhas escreverem no bate-papo, no chat, nessa oportunidade que é dada na plataforma de poderem escrever, como ontem foram dando os vossos aplausos, foram colocando também alguns comentários, porque hoje nós temos uma proposta diferente e tecnicamente também não será tão fácil, digo eu, agilizar essa passagem para o vídeo, para vocês poderem aparecer, como nos outros dias, e vamos experimentar esta outra possibilidade, que é fazerem-me chegar os vossos comentários, que eu irei acompanhar à medida que vai decorrendo este nosso encontro e a partir das vossas palavras escritas, podermos continuar também esta partilha. Hoje é de facto uma apresentação diferente, graças às novas tecnologias e ao trabalho incansável da Júlia e do Guilherme, para quem eu peço uma salva de palmas. A Júlia, que está aqui ao meu lado, e o Guilherme, que está lá ao fundo, como nestes dias, a ajudar-nos na transmissão para o Zoom e também noutros processos deste nosso encontro, quer também nesta identidade visual. Tudo aquilo que é o digital está confiado à Júlia e ao Guilherme, que têm um projeto de evangelização com uma tónica predominante no digital, que se chama ID. É para ficarem, mas o projeto é que se chama ID. O que é o ID, Júlia? Boa noite a todos. Eu peço que vocês sejam gentis comigo, porque eu estou aqui pela pura e espontânea pressão do Padre Marcelino, então, por favor, sejam gentis, riem das piadas. Sabe? O ID, na verdade, nasceu por causa do Padre Marcelino, porque a gente começou a colaborar com o Laboratório da Fé, a gente queria... Na verdade, queríamos obedecer nossa identidade evangelizadora, daí vem o ID, né? Porque quando um cristão começa a se entregar a Cristo, não consegue não falar dos outros, não consegue não falar para os outros de Cristo. E a gente queria falar sobre isso, né? E criamos meios digitais, porque nós fomos formados nisso, era a nossa facilidade, era o nosso dom que Deus nos deu, nossa profissão. Eu e o Guilherme somos formados em comunicação, publicidade e propaganda no Brasil, então. E aí a gente começou a colaborar com o Laboratório da Fé e logo a gente teve muita atenção, muitas pessoas ficaram muito curiosos, né? Mandavam mensagens, achavam que a gente era uma equipe de 20 pessoas. Você se lembra disso? E aí a gente viu que tem um interesse das pessoas. Em quase todas as entrevistas nos perguntam: isto é um grupo a propósito do Laboratório da Fé, e diremos o mesmo em relação ao ID. Este trabalho todo que é feito, que é aqui visível, a produção dos textos, as gravações, isto envolve uma equipa muito grande e nós habitualmente dizemos a verdade que sim, somos 3 grandes pessoas que se envolvem no projeto, na produção dos textos, na preparação dos temas, das séries e depois na gravação. Claro que envolve outras pessoas que nos ajudam, mas de uma forma muito direta. Todo este trabalho da gravação e da edição é feito pela Júlia e pelo Guilherme. E são eles que todas as semanas, ou todos os dias, vão fazendo essa edição, como estão, de facto, aqui connosco hoje. A Júlia e o Guilherme, creio que já deu para perceber, que falam em português 2.0. Falam Atualizado. Com um sotaque, que é sempre mais agradável para cantarmos estas músicas. Não sei se vocês têm a mesma sensação que eu. Parece que a nossa pronúncia não rima com o ritmo musical, mas deve ser uma dificuldade minha. Como é que a Júlia e o Guilherme vieram cá parar? A Braga.
Ih, meu Deus do céu. Você mandou hoje um artigo que Braga está sendo a capital dos brasileiros, né? Como que a gente veio parar em Braga é através do Espírito Santo. Eu e Guilherme, a gente se mudou bastante na nossa juventude, a gente se formou, foi para Londres, depois voltou para o Brasil, depois foi para a Escócia, não sei o quê. Mas a gente parou em Braga, não sei por quê, não sei te falar. Porque a gente, quando chegou em Portugal, até a gente foi para Setúbal. Eu conto essa história, eu acho que realmente foi algo sobrenatural. A gente aqui em Braga ficou, fomos acolhidos pela paróquia de São Vitor e eu não consigo, padre Sérgio, que me apresentou ao padre Marcelino, e aqui estamos, 4 anos depois. Hoje nós vamos ver um pouco do vosso trabalho também, é resultado desse vosso incansável trabalho para estas jornadas. A diversidade da oração. E nós pensámos que esta seria a melhor forma de o fazer. Queríamos escutar várias pessoas. Trazê-las até nós teria alguma dificuldade, mas com estas possibilidades digitais, com os recursos que a tecnologia hoje nos permite, pensámos que esta mesa redonda, como se habitualmente se chamaria, poderia ser feita desta forma. E por isso, sobre as formas de oração e sobre as dificuldades de oração, nós vamos escutar alguns testemunhos. O trabalho da Júlia e do Guilherme foi também compactarem em alguns minutos a recolha, e depois vamos ter a oportunidade também de falarmos sobre isso, não é? Até ontem ainda sempre usar a tesoura, que é o mais difícil, é usar a tesoura. Porque você perde tanta beleza dos testemunhos, né? A gente entrevistou 10 pessoas e queríamos entrevistar mais. Aliás, a gente ficamos com pessoas para entrevistar, coitadas, porque é tanta coisa linda que você escuta que quando você tem que cortar... Quando o padre Marcelino e o padre Sérgio falam assim, olha, 50 minutos é demais, vocês têm que cortar. 50 minutos foi a primeira proposta que eles apresentaram. Aí eu falei assim, mas eu vou perder tanta coisa. Eu falei assim, a culpa não é minha, a culpa é das pessoas que compartilharam tanta coisa fantástica, que abriram seus corações. Eu acho que quando a gente partilha nosso testemunho, toda a comunidade se beneficia. Eu sei que a gente tem uma tendência de viver a nossa fé, como Jesus fala, né, com o quarto fechado, mas quando a gente consegue, como o Shalom falou, rezar em comunidade, falar das nossas dificuldades, permitir ser vulnerável, ficou um resultado que eu, pelo menos, eu vi todos os testemunhos, eu escutava os testemunhos, eu adorava. Alguns até chorei no dia, mas passar tesoura é o mais cruel. Mas a gente confia no Espírito Santo que alguma coisa fique ali que possa tocar. Vamos começar a assistir o vídeo, depois a momentos próprios. Faremos algumas pausas para continuarmos o nosso diálogo e deixo o desafio, então, para os que nos acompanham a partir do Zoom, que possam ir colocando os seus comentários ou questões, que nesses momentos de pausa da visualização do vídeo teremos a oportunidade para o chamar até aqui a nós e podermos continuar a nossa partilha ou este diálogo entre mim e a Júlia e quem sabe também convosco. Mas a minha primeira experiência de oração, o primeiro sentir da oração que eu posso ter tido é em pequeno, é em miúdo, com os meus pais, sobretudo com a minha mãe, sei lá, a hora de deitar, aquela oração do anjo da guarda. Quem me ensinou a rezar foi a minha avó, inicialmente com o ato de contrição e com o anjo da guarda. Anjo da guarda, minha companhia, para a minha alma de noite e de dia. Depois, quando fui para a catequese, aí sim, tive mais conhecimento do rezar, que o Pai Nosso, a Ave Maria, principalmente essas duas orações. A primeira lembrança sobre oração, a minha tia, que era freira, já faleceu, a ensinar-nos a fazer o sinal da cruz. Nós imitávamos uns aos outros e fazíamos tudo trocado. E a primeira ideia que eu tenho é ela ensinar os sobrinhos à volta dela e aprender a fazer o sinal da cruz em condições. Se aprendi tudo de uma vez direitinho, creio que não, mas a coisa foi andando, foi andando.
Na família sempre se rezava o terço todos os dias. A mãe punha as nossas mãozinhas para o céu sempre, como eu vi fazer com os meus irmãos mais novos. Eu via a minha mãe, antes de dar de mamar ao bebê, traçava-lhe uma cruzinha na testa. Porque ele ainda não era capaz de... Mas depois ensinava a gente a ser a educação começava em casa, não é? Na minha casa, a tradição que há é pelo menos uma vez por semana, eu e a minha filha vamos à missa, vamos à Eucaristia. A minha filha, como não teve uma boa experiência na catequese, não estou a tentar não forçá-la, mas mostrar-lhe que de vez em quando ir à igreja, falar com Deus, pedir, agradecer, que é importante. Quando a gente era criança, a gente ia para a missa por livre e espontânea pressão, vai dizer assim, que as avós, mesmo tipo, miúdos, 3, 4 anos, 5 anos, enquanto estava ali brincando, tínhamos que ir com a minha avó aos sábados, à tarde, ao domingo de manhã, era obrigado a ir com a minha avó. Eu comecei a rezar por volta quando iniciei a catequese, mas aí eu rezava como que uma obrigação, ou seja, eu sabia que se ia à missa tinha que rezar, sabia que se fosse aos escuteiros tinha que rezar. A minha história é um bocadinho diferente. Eu fugi da catequese. Pronto, fugi literalmente, nem sequer comecei primeiro. Foi o primeiro dia, foi uma coisa, eu fugi, fui para casa. Pronto, então, a minha primeira recordação de oração, curiosamente, é aquilo que hoje em dia chamamos, com as crianças, têm as conversas com os amigos imaginários. Criam um amigo imaginário. Recorda-me sempre de nós rezarmos o terço e de o terço muitas vezes ser um momento até de diversão, porque os mais novos ou os mais antigos com o sono enganavam-se e depois não reatavam ou na Ave Maria ou no Pai Nosso, e então começavam a brincadeira, de vez em quando o terço descambava um bocadinho, mas nós sempre rezamos o terço em família. Entre nós, os primos, às vezes fazíamos caretas uns aos outros, porque a determinada altura havia sempre um que começava a tentar, quase que a adormecer. Agora vejo as coisas de outra forma. Na altura não, era imposto, desculpa, mas expressava uma seca. A oração fazia parte do cotidiano da vida, mas era das famílias todas. Olha, a gente começava primeiro, era assim, todas as noites, a gente passava pelo carreiro, onde estavam as casas alinhadas de um lado para o outro, e eu ouvia sempre a mesma música à noitinha, já, não havia eletricidade, a gente ia para a cama, pouco depois do anoitecer, e ouvíamos a mesma música, Ave Maria, cheia de graça, Santa Maria, Mãe de Deus. A minha primeira lembrança de ver alguém a rezar foi a minha avó em casa dela. Porque o meu irmão acho que tinha perdido qualquer coisa e ela começou a rezar para que encontrasse. Via, sobretudo a minha avó Constança, a minha avó Teresa também, a minha avó Constança do Alentejo. Então, por exemplo, quando ela lavava a cara, quando ia lavar a cara, fazia uma oração, a comer, a preparar às vezes algumas coisas. Dizia, a avó está sempre a rezar. E ela olhou para mim e disse, olha, eu não sei fazer outra coisa. E lembro-me, tenho esta imagem assim da minha avó e tenho um carinho especial por ela porque a minha avó partiu no dia dos meus votos. Portanto, no dia 1 de novembro de 2005. E por isso nós temos assim uma relação especial. Mas, por exemplo, esta outra relação que tenho com a oração é de ver a minha avó rezar e perguntar e ela dar esta resposta, não sei fazer outra coisa. É bonito, foi assim forte. Passávamos lá uns dias e, portanto, a oração do terço, embora para mim naquela altura que passasse com 15 anos, 14, 12, desculpe, mas era uma chatice, nunca percebi as coisas. Mas essas primeiras experiências de oração, e lembro-me sempre no Natal que o meu pai, no fim da ceia, ou antes da ceia, fazia sempre uma oração. E essa oração a mim tocava-me sempre muito, e a nós todos e tal, era uma oração muito familiar e isso tudo. Era uma questão, rezava-se o terço e pronto, já está feito. E também hoje muita gente é assim. Quer dizer, a oração não é uma questão simplesmente de tens a obrigação de dizer um determinado número de orações por dia e tal, e fica o assunto arrumado. A questão é dar sentido à vida a partir da forma como a vida própria era marcada por um ritmo que nos fazia lembrar de Deus e viver na presença de Deus. A oração para mim hoje é uma coisa completamente diferente. Completamente diferente. Não é nada que me é imposto, é algo que sai de mim. Não é algo que eu tenha decorado, pura e simplesmente.
quando estou a rezar, sobretudo o Pai Nosso, porque é realmente a oração por excelência, eu penso naquilo que estou a dizer. Antes saía quase que mecânico. Quando eu acho que preciso de rezar é quando está alguma coisa mal, ou quando começo a entrar em desespero quando não encontro alguma coisa, eu começo a rezar e logo depois eu encontro. No início da minha carreira, quando eu tinha muitas lesões, eu operei o joelho com 18 anos. E lembro que fui para a igreja, quem não sabia, eu sempre estava a me lesionar e machuquei o joelho, tinha operado o joelho. E fui na igreja e pedi a Deus para que se fosse a vontade de ser... Meu sonho era sempre jogar futebol, eu sou apaixonado por futebol. E que se fosse da vontade dele, que se ele, né, fizesse as coisas acontecer e tudo. Eu tinha machucado o joelho, estava em casa. E nessa mesma semana o antigo diretor ligou perguntando como é que eu estava. Fez com que eu fizesse a cirurgia, recuperei e desde então... Já acreditava, sou de uma família católica, já acreditava em Deus, mas me apeguei de uma maneira que até hoje, sem Deus, eu não consigo lidar. Então, às vezes meio a brincar, meio a sério, perguntar às pessoas, têm rezado a comer? A pessoa fica, não, eu faço a oração de agradecimento. Não, rezar a comer. Permitir que, ao estar ali a alimentar, perceber que os dons recebidos de repente vão ser quem é que eu sou. É que isto faz-me aqui ponto com a Eucaristia. Nós aqui é que quando vamos comungar, o que é? É alimentar-me do próprio Cristo. E nós não somos máquinas, somos pessoas. O levantar, o sentar, o respirar, o tomar consciência do lugar dessa presença, isto devia ser um bocadinho mais trabalhado. Porque o que nos ensinaram foi tão formatado, tão obrigado. Eu era obrigada a ir à igreja, eu era obrigada a ajoelhar, eu era obrigada a fazer o sinal da cruz, eu nem sabia o que estava a fazer, a rezar, aquelas orações todas, eu nem sabia dizer, e a gente fazia as terminações, não percebia nadinha do que estava a dizer. Isso não, isso não é nada, isso não é nada. É curioso que nesta diversidade, se há aqui alguns tópicos que se tocam, na relação, a primeira relação com a oração, o tema da obrigação, do rezar por imposição, que o Raul disse de uma forma muito bonita, não é? A gente brasileiro faz isso. É pura, espontânea pressão. Pressão. Em vez de livre, espontânea vontade. Exato. Percebestes isso como um tópico em todas as entrevistas? A gente faz essa pergunta, é normal. Quando eu e o Guilherme, uma das coisas que eu adoro fazer no nosso trabalho é coletar testemunhos. A gente faz diversas outras coisas, mas coletar testemunhos é o que eu adoro fazer, porque eu adoro escutar as pessoas, eu adoro que elas compartilhem, mas isso é muito difícil. É muito difícil fazer com que a pessoa compartilhe a sua vida com 2 estranhos brasileiros que chegaram. Então, é uma pergunta, como que eu vou falar? É uma técnica que a gente usa de perguntar sobre a infância, porque todo mundo consegue falar da infância com mais tranquilidade, né? Você vai falar das suas dificuldades quando você era criança e você também aciona uma parte do seu cérebro que é menos lógico e racional, é mais emotivo e você consegue se lembrar. Então, essas perguntas que a gente sempre começa é uma chave para desbloquear a conversa. E sempre tem coisas fantásticas compartilhadas. Eu sempre gosto muito e, às vezes, eu até conversei com o padre Marcelino, essa pergunta não serve tanto para testemunha, só para desbloquear, a gente joga todas as respostas fora. Mas as respostas foram fantásticas e teve muito dessa temática da obrigação. Foi difícil recolher os testemunhos ou iniciar estas conversas? Esta edição foi a primeira, a gravação com as pessoas? Foi... Como assim? Chegastes, montastes os aparelhos e gravaste? Sim.
Sim. Não houve Não, a primeira vez que eu falei com o Padre Paulo Duarte, primeira vez que eu falei com o senhor seu bispo, primeira vez que eu falei... Eu acho que só tinha 2 amigas nossas que a gente correu para elas, assim, por favor. Mas era praticamente a primeira vez. E Guilherme, aquele senhor que está lá em cima, ele tem esse dom de fazer as pessoas falarem. Guilherme tem esse dom absurdo, de um jeito que, quando eu peço para ele comprar um pão, ele demora 40 minutos, porque ele encontrou alguém na rua e ele conhece... A gente se mudou para Braga e, na segunda semana, ele falava com pessoas na rua, assim, de: oi, tudo bem? E o Guilherme, quem são essas pessoas? Ah, a caixa do Pingo Doce. Ah, eu conheci isso na padaria. As pessoas falam com ele, então a gente usou isso também para as entrevistas. As pessoas se sentem muito confortáveis, não sei porquê, é um dom espiritual dele. E é incrível como a gente consegue partilhas profundas assim. Esta pergunta inicial é um pouco para desbloquear. É. E surge também outro tópico, que é o da catequese, também, que é aqui referido, que faz-me pensar, ao escutar esta parte da obrigação, onde nos revemos todos, sabendo que ela é também uma parte da nossa educação. Não é? Todos nós, é bom também todos nós termos algo que nos obriga, não é necessariamente negativo, mas pode trazer-nos aqui alguns empecilhos depois para o nosso crescimento. E a parte da catequese também fez-me refletir o quanto nós precisamos de ter um cuidado extremo na forma como fazemos a catequese, porque estamos a acolher crianças, as tais memórias que depois amanhã vão falar de nós, quando lhes perguntarem como é que foi a tua vivência na infância. E, de facto, este tema da catequese também está aqui uma outra vez presente. É interessante porque eu acredito que muitas pessoas praticam a pastoral do trauma. A gente traumatiza nossas crianças a rezar. A gente dá metas que elas têm que cumprir e traumatizamos essa palavra, né? Traumatizamos elas, como a Paula. Eu era obrigada a me ajoelhar, eu era obrigada. E a gente literalmente obrigamos, né? O Guilherme tem essa história de trauma da catequese, que forçaram ele a ler uma leitura e ele... Obviamente, sou eu que estou aqui, ele não gosta de aparecer. Ele nunca mais apareceu na catequese. E eu vejo que a catequese causa muito trauma nas pessoas por causa dessa obrigação que nós queremos. Sentimos que precisamos, de algum jeito, levar as crianças para a fé. Lembra-me mais a possibilidade de nós começarmos a fazer e não mandarmos fazer. Nós começarmos a fazer. Como nós provavelmente vamos escutar isso também, não é? De alguém que vê a avó rezar e isso desperta em si esse gosto também de querer aprender. Talvez fica pelo menos gravado como uma memória positiva da nossa infância. A Júlia e o Guilherme são uma riqueza muito boa, que nos caiu aqui no colo em Braga, dizem lá de casa. Eu paguei para falarem isso. Ainda bem que ele falou. Para mandar um abraço também com muito entusiasmo e alegria para a Carla e a Amália, que nos acompanham. E uma questão: se Deus é amor e humor, porquê é que quando rezamos fazemos cara séria e ficamos quase sempre numa posição hierática? Como poderemos aprender a rezar com o corpo? Amanhã. Talvez. Sim, mas é verdade. Porquê é que nós ficamos sérios quando rezamos? Eu acho que... Ou é isto é, a naturalidade do nosso ser parece que se transforma quando... Eu acho que tem muito a ver com nossos traumas, que nós fomos forçados, obrigados, então sentimos que aquilo não é um momento de você e Deus, é um momento de obrigação, que você não pode ser. Mas também me refere a uma falta de vulnerabilidade que nós não permitimos em nossas comunidades e com nós, né? Nós não nos permitimos ser vulneráveis, nós não nos permitimos a falar dos nossos problemas, a rezar em voz alta, nós nos permitimos a ter defeitos, né? Se você já foi para uma festa de catequese, é tudo assim, cronometrado, as crianças têm que fazer direitinho, tem que entrar direitinho. E
E quando você exige a perfeição, você ensina que a vulnerabilidade não é encorajada. Tiveste muitas recusas, muitas negas para a gravação de... A Cristina Ferreira não me respondeu. Ok. E Cristiano Ronaldo, eu estou falando sério, a gente chegou a um ponto que a gente não tinha convidado quase ninguém. Guilherme começou a mandar no Instagram para pessoas, mas das possíveis, né? Todas queriam, todas falaram sim. Como eu estou falando, ainda tenho 3 pessoas que eu não consegui entrevistar porque começou as aulas, nós temos 3 filhos. Eu gostaria muito, eu acho que eu vou entrevistar para o próximo ano. Porque é uma riqueza fantástica ouvir as pessoas. O Isidro... O Papa Francisco fala sobre isso. A gente falou, né? A nova carta do Comunicação Social é escutar. Então, Sim. é uma riqueza fantástica. Escuta. O Isidro Carneiro, há pouco a pergunta era do Rui Sousa. Temos de distinguir entre doutrina e catequese. Grande parte dos entrevistados não fizeram catequese, mas sim uma doutrina, e daí também esse trauma. Sim, estamos de acordo, de facto, que falávamos numa imposição. Não estou a classificar, não classifiquem a palavra imposição nem a palavra obrigação, mas era essa a naturalidade da forma de o apresentar, e o ritmo era de facto de aprendermos ou sabermos a doutrina. E isso é inevitável, mas hoje, naturalmente, que aqui estão também muitos catequistas, e todos nós somos catequistas como cristãos, e que a nossa oportunidade que nos é dada hoje é, de facto, de nos tornarmos testemunhas fazermos, até se diz fazer catequese agora e não dar catequese, mas fazer, e fazer a partir de nós, fazendo que os outros reparem no nosso entusiasmo, que ontem ouvíamos entusiasmo. Fixaram o que é que significa a palavra entusiasmo a partir do grego? Cheios de Deus, repletos de Deus, para transbordar de Deus, para fazermos chegar aos outros. Vamos continuar as nossas partilhas através da visualização do vídeo. Eu cresci sempre com a ideia de um Deus que me atraía tanto. Eu quando era pequenina, eu sempre fui uma jovem muito chorosa, porque eu sempre fui muito sensível e tudo para mim era um motivo para chorar. Então eu fugia para a igreja para chorar. Eu não ia para outro sítio qualquer. A igreja na altura estava aberta, ela ainda fica mais ou menos a uns 500 metros da casa da minha mãe, e eu ia para a igreja estava aberta todo dia, não estava lá ninguém, e eu ia para lá chorar. Então eu sentia muito bem dentro da igreja. Mas a ideia era sempre aquela, eu ia lá porque eu ia pedir desculpa e eu ia pedir ao Senhor, mas eu sabia que eu estava sempre a ser punida. Antes da minha experiência com Deus, com o carisma, eu conhecia um Deus que era distante, um Deus que não interferia na minha vida, um Deus que até me abençoava, mas ficava lá no sítio dele governando todas as coisas. Depois da minha experiência com o amor de Deus, eu pude experimentar desse Deus que é próximo, esse Deus que fala comigo, esse Deus que cuida de mim, que está comigo no meu dia a dia. Sempre eu achava que Deus era um carrasco um bocadinho, para mim, era essa mesma a minha visão. E quando eu comecei a participar no Shalom, eu comecei a perceber um Deus diferente. Um Deus que me amava, embora eu não percebesse, mas eu sou tão pecadora, faço tanta coisa. Não rezava, não me interessava, quer dizer, Deus estava lá em cima, estava cá em baixo, a gente não se incomodava um ao outro e estava tudo muito bem. Essa procura, obviamente, levou-me a encontrar um Deus próximo, porque antigamente, e não estou a dizer que os meus pais ou as pessoas naquela altura, era uma maneira de educar. O Deus era um Deus longe, era um Deus longínquo, era até, infelizmente, muitas vezes um Deus castigador, ou pelo menos era ensinado como tal. Se não fizeres não sei quando, vem lá Deus e castiga. E a nossa oração vai depender claramente da ideia que a gente tem de Deus. Se a gente tem Deus como sendo um juiz severo, etc., ou um polícia, a gente vai tentar negociar com ele. E de ver como é que a gente pode escapar ao castigo, porque é isso, no fundo, que nos leva a sentir um grande sentido de sentir-nos sempre culpados, etc. Se Deus é o pai e a mãe, significa que quando a gente está ferido até corre para os braços deles. E quando a gente... E isso é a atitude que marca a oração. Por um lado, é marcada pela nossa atitude, mas por outro lado, modela as nossas atitudes.
Aqui nós perguntamos a imagem de Deus, estas duas possíveis imagens de Deus que te perpassam por estas partilhas. De um lado, um Deus castigador, de um lado, um Deus carinhoso. O Dom José Ornelas, na primeira parte, na primeira questão, falava da mãe que fazia o sinal da cruz antes de amamentar. É interessante o tal começarmos a fazer, para um dia depois alguém nos perguntar porquê é que o fazemos. E fez-me logo lembrar o batismo, porque é assim que nós começamos o batismo. E às vezes estava a pensar o descuido com que fazemos este gesto à entrada da porta da igreja, e pode ser um gesto tão profundo para uma marca da vida. É verdade que antigamente também, quando nos davam a bênção, o padre, e o Papa creio que até faz isto, não sei se o Papa Francisco, se o Papa João Paulo II, veio-me agora uma memória que eu não... Estou a ver um Papa, estou quase como a irmã Lúcia, estou a ver um Papa, um homem vestido de branco, mas não estou a ver qual, que ao abençoar, que faz o sinal da cruz na cabeça das crianças, das pessoas. Como quando recebemos o crisma, não é assim que nós somos confirmados na nossa fé. Estão a ver que um gesto tão pequenino, que começa no batismo, que passa pela confirmação, pode um dia transformar-se num gesto poderoso na nossa vida. E este é que é o Deus carinhoso, não é? O Deus que nos pega ao colo. Eu gosto do Dom José Ornelas, fala exatamente isso, sobre se você vê ele como um pai, uma mãe, você vai correr aos braços de Deus, você vai sentir o carinho de Deus. O professor ontem falava que quando o filho cai, vai a correr para o levantar, não para lhe bater por ter caído. Não é? Exatamente, eu acho que a ideia do castigador era muito presente nas mesmas pessoas que achavam o terço uma seca, que eram obrigadas, ou seja, até que ponto vale a pena a gente forçar as pessoas a cumprir certas regras espirituais que nada adiciona para elas. Foste a Setúbal? Foste já... Não fui para Setúbal, mas eu ia para Setúbal, né? Eu queria... A ideia era pegar pessoas de toda de todo Portugal. Uau. A gente foi para Coimbra para entrevistar o Joaquim Mexias. Eu ia para Setúbal, mas o bispo me encontrou metade do caminho, me encontrou em Fátima, o que foi bom, eu economizei alguns quilômetros. E eu tinha que ter ido para caminho, mas não fui, mas tudo bem. Mas eu gostei muito dessa ideia que o bispo me deu, que era, se você vê como um pai, você vai, obviamente, achar que ele é carinhoso, você vai correr atrás do amor de Deus. Se você achar que é castigador, ninguém quer ter um relacionamento com alguém que está procurando te castigar. Logo, isso vai afetar a tua oração, ou até vai causar nenhuma oração. Eu não quero falar com alguém que quer me punir. Sim, claro. Diz-nos o António Mendes, é um Deus carinhoso, Deus de amor, misericordioso, que perdoa, que acolhe e que abençoa. E, de facto, acabaste agora de dizer uma coisa interessante, que é, quem tem algum trauma ou quem tem aquela espontânea obrigação ou pressão, a primeira abordagem que tem de Deus também é de um Deus que obriga, não é? Um Deus juiz, um Deus que castiga, ou que supostamente pode vir a castigar. E como dizia o Mexia, lá em cima e nós cá em baixo, e damos-nos bem, não nos metemos um com o outro, não é? Cada um se mete na sua vida. E é de facto fazer-nos pensar nestas interpelações. Mas em relação ao vosso trabalho, nesta recolha, o Padre Sérgio no primeiro dia falava aqui também na importância dos vídeos. São muitos recursos, para além daquilo que é... Como é que eu poderia fazer assim uma coisa destas? Não tão perfeita, claro, mas se eu quisesse numa comunidade, gravar algumas entrevistas, porque não é fácil, por exemplo, chamarmos 10, 15 pessoas para nos falarem, não é? Até para um ambiente de catequese. Sim. Ou de formação de adultos. Uma forma muito simples de fazer estas recolhas. Achas que é possível isso? Sim. Eu não estou com o meu telemóvel, mas nosso telemóvel tem mais potência do que... Todo mundo fala isso, né? Do que os computadores que levaram o homem à Lua. A gente ignora as facilidades fantásticas que temos e nos escondemos muito atrás de... isso é muito grande, isso é muito difícil, isso precisa de uma equipe, eu preciso disso. Existe um jeito fácil de fazer, basta você querer e correr atrás, né? Como eu falo, a minha formação não é em fazer vídeos. Eu me formei em 2007.
O Facebook não existia naquela época. E eu me lembro as minhas aulas de RTVC, de rádio e televisão, eram num estúdio. Eu nunca estaria pensando que eu estaria, hoje em dia, gravando e transmitindo uma reunião. Ou quando eu fiz as transmissões para São Vítor durante o confinamento, eu até falo assim, eu nunca ia pensar, quando estava me formando, que a gente ia transmitir Eucaristia tão facilmente, com um computador e 2 câmeras. É assim, a tecnologia está avançando muito, mas eu sinto que o que falta para as pessoas é vontade, porque é possível e é muito fácil. Sou eu e Guilherme. Sou eu e Guilherme. E sinceramente, agora estou só Guilherme. Eu estou aqui. Mas se você querer, eu acho que as pessoas querem desdenhar mais do que usar. E como... você vai ter que me ajudar isso. O professor falou sobre o prostíbulo. Sim. As pessoas estão aonde? Onde é que você quer tocar nas pessoas? Né? Antigamente, as pessoas estavam... Antigamente não, até hoje, infelizmente. As pessoas estão nas zonas de perdição. E a gente acha assim, as redes sociais é tudo zona de perdição, só tem coisa ruim lá dentro, só tem coisa que não presta. Ué, se não tem coisa que não presta, não é lá que você tem que estar junto, não é lá que você tem que levar a luz de Cristo. Se lá tem trevas, não é lá que a cruz de Cristo tem que iluminar essas trevas. Eu sinto que ainda não temos uma consciência da necessidade de usar a tecnologia a favor da evangelização. E para a oração também. Vós fostes propositadamente ao sítio onde as pessoas estavam. Fomos. As entrevistas foram gravadas no local? Fomos. É propositalmente porque a pessoa se sente mais confortável na sua própria casa. Eu estou perguntando coisas muito pessoais. Você se sente, psicologicamente, se sente melhor no seu ambiente, né? Então, quando a gente... Tirando o bispo, a gente entrevistou numa salinha de um hotel lá em Fátima. Mas as pessoas, geralmente, a gente foi para o habitat dela, né? Quando você vai no Discovery Channel, né? Quando você vai ver os leões, você vai no habitat, porque é aí que ele age como ele. Então, a gente foi atrás das pessoas e foi muito gratificante. Eu ainda fico muito grata pela generosidade das partilhas, que eu acho... Isso foi fenomenal. Eu achava que eu ia receber um não. E até das nossas amigas, a Paula e a Fátima, eu achava que elas iam falar assim, não, Júlia, eu não quero falar não. Elas falaram sim. E eu marquei com a Fátima, assim, um dia para o outro. Ela deixou eu gravar filha, a Leonor, assim. A Leonor topou, fica assim... As pessoas estão muito generosas por testemunho, porque eu quero salientar, isso não é fácil. Não é fácil. Ontem, os comentários que, entretanto, nós fomos escutando e que me chegaram, da magnífica partilha que o professor Alexandre fez connosco, alguns de vocês que estão por aí, outros em casa, referindo o valor do testemunho que ele nos deu. Não só a lição, digamos assim, mas também o valor do testemunho. E tu agora voltas a insistir, e estamos aqui quase sem querer a dizer que a força de ensinar a rezar passa pelo testemunho e não pelas técnicas e não pelas afirmações doutrinais ou outras coisas idênticas. Eu sei que a nossa tentação na hora de rezar é fazer particular, para ninguém ver, né? Porque eu sinto que quando a gente tenta fazer em público, nós rezamos que nem hipócritas, rezamos, né, que nem fariseus. Fazemos as coisinhas bonitinhas para ser visto. Mas quando nós conseguimos rezar em público, sem atuação, né, quando conseguimos ser vulneráveis suficientes, falar ou rezar, ou até esse ato de rezar de mãos oferecendo ao Senhor, que nem todo mundo se sente confortável com isso. Mas quando nós conseguimos fazer isso genuinamente, eu acho que isso beneficia toda uma comunidade. As pessoas olham e identificam que aquilo é um ato genuíno do coração. Quando a gente faz forçado, né, quando a gente quer ser visto, e aí tem problema. Eu acho que quando a gente ousa compartilhar, ousa ser vulnerável, ousa quebrar nossas barreiras interior, não é para nós, é para os outros. E não vou dar spoiler, mas há muito que a comunidade pode ajudar e participar na nossa oração. É o mesmo também que vamos aqui recebendo nos comentários do Fernando Vilaça, com apelar um participante ao amor de Deus, se ele não é cativado a estar perto dele. Por exemplo, como um jovem pode entender Deus se nós não o conseguimos cativar e estar na sua presença. Aqui está o valor do testemunho. O
que é que está a faltar? É de facto o testemunho, fazermos, começarmos a fazer, perdermos o medo de sermos criticados, a tal vulnerabilidade que vamos reforçar também nas próprias partilhas, reformular a catequese ou a forma de ser cristão, enfim, é verdade. Diz o Carlos Araújo que a Páscoa online foi do melhor, e diz o Jorge Meireles, a oração reabilita as nossas faltas, sendo que a oração não pode ser espartilhada pelas rezas previamente estruturadas. A oração é um diálogo direto com Deus. Rezamos, aceitamos comunica, é somente aquele que o seu Filho nos legou. Está preseramente presente na comunhão que nós temos na fé, esta ligação com Deus. Continuamos a escutar estas partilhas. Não há orações infalíveis. Não há orações infalíveis. Infalível é Deus. Infalível. Se houvesse alguma oração infalível, era o Pai Nosso. Porque foi Jesus Cristo que o ensinou. Mas não há orações infalíveis. Porque se houvesse orações infalíveis, Deus era nosso refém. Quer dizer, a gente rezava a oração e Ele tinha que nos conceder aquilo que a gente... Portanto, eu percebo o termo, mas deve haver um cuidado muito grande em utilizar estes termos. Porque não há orações infalíveis. Não há uma fórmula. Não há uma fórmula. Se rezares assim, pumba, acontece não sei o quê. Não! É por isso que os discípulos ficaram tão impressionados de ver Jesus rezar, que lhe pediram, então ensina-nos também a rezar. E o que é que eles queriam? Queriam modelos de oração. Uma oração. E Jesus diz, e Jesus acede de certo modo, porque eles diziam, João Batista também ensinou, os fariseus ensinam os seus discípulos a rezar, ensina-nos também a oração. E Jesus diz, quando rezar, diz, primeiro, não se ponham com muitos discursos. Se bem que ainda tenho uma oração muito, cá está, muito de cabeça, do repetir, eu lembro-me na altura de, eu tenho de decorar o Pai Nosso, eu tenho de decorar a Ave Maria, eu tenho de decorar o Credo, para responder na missa, eu tenho de decorar. Então eu levava o livrinho mas que ainda era muito a imagem do rezar como decorar. E decorar, aliás, o verbo decorar é muito interessante, que nós usamos para memorizar, mas a decorar vem de cor, trazer ao coração. Eu tantas vezes rezo, Pai Nosso, depois de repente cheguei assim, o que é que me fizeste? Falaste com Deus? Então começo de novo. Eu vou fazendo um bocadinho de cada vez. Pois não bem, já estou distraído outra vez. Mas isso não, é a maneira de fazer, é entender que o nosso coração se deixa transformar no contato com Deus. Eu acho que a oração do Pai Nosso toda a gente sabe e é a forma também que eu tenho de estar mais ligada a Ele e as pessoas aderem. E ao menos essa sei que não me vou enganar. E tenho a minha fezinha, rezo um Pai Nosso, uma Ave Maria sempre, antes de começar o jogo entre o pé direito e me benzo, para que realmente me proteja durante a partida. É rezar o Pai Nosso. E quando penso realmente, porque penso, naquilo que estou a dizer. Naquilo que estou a dizer. Até há uns anos atrás, quando a gente dizia perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, eu durante muitos anos não pronunciava estas duas frases. Não pronunciava. Porque tenho, ainda são vivas, duas pessoas de quem guardava muita mágoa, já não guardo. Não. É assim, não esqueci, certo? Uma coisa é perdoar, outra coisa é esquecer. Esquecer não, até porque me fez ser de outra forma. Consegui pôr-me no lugar dessas pessoas e perceber porque que isso aconteceu. Gostava que tivéssemos feito as coisas de outra forma, mas assim a vida nos conduziu por estes anos fora e pacífico. Agora não, já rezo o Pai Nosso todo, para mim é oração por excelência. Interessante percebermos que sobre a oração mais importante, ou a pergunta não era um pouco essa, mas aquela que tinha mais poder, ou assim, de forma idêntica, que se refere ao Pai Nosso, que é, de facto, em termos de recitação, a única oração que Jesus nos ensinou. Hoje, na Eucaristia, na liturgia deste dia, a proposta é essa, não é? No segundo Evangelho de Lucas, que os discípulos, depois de verem Jesus fazer, e depois de verem
que João Batista tinha ensinado também aos seus discípulos, diz, pedem a Jesus, ensina-nos a rezar. Não foi Jesus que lhes disse que eles tinham de rezar. Não impôs. Foram eles que viram Jesus rezar. Jesus tinha passado um tempo em oração e eles tinham visto que os discípulos, aliás, queremos que alguns destes grupo dos discípulos de Jesus eram também discípulos de João Batista, primeiramente, talvez até o próprio Jesus, enfim, são discussões da exegese, do estudo da Bíblia, mas é verdade que Jesus não diz rezai. E eles é que pedem a Jesus. E ela torna-se, de facto, para nós uma oração importante, porque é, do ponto de vista da recitação, aquela que nos une e que nos faz também viver em comunhão a nossa fé. E porquê é que achas que o Pai Nosso vem à cabeça de toda a gente? Eu gostei essa secção começa com o Joaquim Messias falando que não tem fórmula. Mas a gente confia no Pai Nosso com uma força que eu fiquei surpresa. Não esperava todo mundo falar do Pai Nosso. Porque se eu pedir para vocês fazerem, tem que fazer uma oração aqui em todo mundo juntos. Todo mundo vai correr para o Pai Nosso, né? Uma vez no meio do mato estavam uns amigos e faleceu um deles e eles eram bastante religiosos. E ele disse, não podemos agora deixar aqui o nosso amigo abandonado, morreu. Vamos fazer alguma oração e talvez começarmos o Pai Nosso. Alguém se lembrou, de facto, lá está o Pai Nosso. Mas eles há muito tempo que não rezavam e começaram, como dizia, a dizer só quase as terminações. Pai, não conseguiram. Olharam uns para os outros, mas alguma coisa, ao menos que se faça lá na igreja. E um lembrou-se, pegou no chapéu e fez um peditório. E assim fizeram uma cerimónia religiosa para não deixarem o amigo... Fizeram a oferta dos dons, olha. Exato. Não é tão horrível assim. Mas eu gosto do... Porque o Pai Nosso, de facto... Eu gostei do Pai Nosso. A partilha da Paula foi uma partilha que eu gostei muito. Número 1, não é fácil. Não é fácil partilhar nossas fraquezas, nossas lutas. E quando a gente consegue captar isso, eu honro isso, né? Eu quero mostrar. Mas não é a primeira pessoa que faz exatamente isso. Não é a primeira pessoa que eu conheço que omite a parte do perdão. E eu conheci outra pessoa que falava exatamente a mesma coisa. Quando a Paula falou, eu falei assim, opa, tem alguma coisa aí. Eu gosto como o Pai Nosso a gente encara como uma fórmula, algo que a gente fala assim, Pai Nosso, mas eu gosto como as pessoas, às vezes, personalizam o Pai Nosso. E ela personalizou, trazendo o Pai Nosso, a dor dela, do perdão, do que fizeram com ela. Ou seja, aquela omissão falava mais do que as partes que ela falava. A omissão dela das duas frases... Era uma oração, sabe? Era eu não estou conseguindo perdoar, eu não estou conseguindo superar isso. Ou seja, é interessante como o Pai Nosso é alguma coisa que a gente fala sem pensar. Ele não é uma coisa falada sem pensar. Pelo menos as pessoas não falam sem pensar. Eu não sei porquê, mas a gente consegue captar nosso coração, Pai Nosso. Como dizia também o Dom José, quando nós nos distraímos, e faz parte, porque a oração é trazermos a nossa vida. Rezarmos ou entrarmos em comunhão com Deus é trazermos a nossa vida e não fixarmos num texto que temos que dizer. E às vezes até nos distraímos e a distração às vezes é capaz de ser das coisas mais belas que nos acontece na oração. Diz-nos Augusta, por vezes vejo tanta inércia em alguns padres, Alguns, não aqui. Em alguns, Augusta, que me dá vontade de ir para o altar... Calma, Augusto, calma, já teve uns... E a explicar às pessoas com exemplos e experiências de força de oração, sim. A explicar, fazermos. Talvez aqui está também esta nossa dificuldade. Estes tempos têm ajudado a fazer também a reflexão que é de nós padres, alguns, e nós educadores, no âmbito da catequese, da evangelização, nós temos uma tendência para dizer como se faz.
Vamos agora, por exemplo, as nossas orações são quase sempre assim. Vamos agora pedir ao Senhor que nos dê uma noite tranquila, não é? Mas nós podíamos dizer assim: Senhor, dá-nos uma noite tranquila, dá-nos um bom descanso. Isto é fazer oração e mostrar aos outros que podemos rezar juntos. O efeito pode ser o mesmo, mas eu acho que o poder é ligeiramente diferente. Há, de facto, nós sentimos-nos formados ou formatados para dizer, para fazer, e não para começarmos a fazer. Sim. Eu sentia algumas barreiras em relação a isso. Estou a ganhar terreno, estou a caminhar, estou-me a sentir mais consciente de rezar como fazemos na missa. Na missa o padre não para explicar tudo o que está a fazer ou para dizer às pessoas, às vezes tem de ser, não é? Mas, enfim, às vezes temos de parar e dizer, olha, agora é para pormos todos de pé. Enfim, mas o habitual é nós fazemos e as pessoas acompanham-nos, não é? Um ritmo que é comum na oração, e o padre, o Cônego Hermenegildo, falava disso no primeiro dia, que a Eucaristia é em si, de facto, uma escola de oração, tem a sua arte de aprendizagem. E nós, se seguirmos o ritmo, nós aprendemos assim. Quem de vocês, como eu, aprendeu com a nossa mãe ao lado ou com o nosso irmão mais velho, que foi também o meu caso, que me acompanhou nesta descoberta da fé, nós aprendemos a participar na Eucaristia e a rezarmos em casa, o terço, como dizia o Dom José, repetindo aquilo que os outros estavam a fazer. Não aprendemos as respostas, senão participando nelas. E elas foram entrando, às vezes, enfim, nós às vezes até nos rimos, contamos as anedotas de algumas respostas, não é? Porque só sabemos as terminações, amém. E pelo meio, às vezes até dizemos coisas desajeitadas, mas Deus sabe o que vai do nosso coração. Não é a importância das palavras, elas fazem sentido, porque podem ser para perdermos tempo, digamos assim, na parte negativa que isso tem, mas a naturalidade, sentirmos à vontade para rezarmos, é algo que pode ser impactante nos dias de hoje. É essencial. Eu acho que quando você vê alguém em oração, realmente em oração, você se sente tocado pelo Espírito. É incrível quando você vê que alguém está realmente orando e não interpretando. É isso que eu faço com meus filhos. Eu tenho 3 filhos, Guilherme está aqui para ser minha testemunha. A gente não os força a nada, mas nós vivemos a nossa fé em voz alta, não só em voz alta, aos olhos deles, né? A gente rezava muito, a gente tinha o costume de rezar às 3 horas o Terço da Misericórdia. Eu nunca falei para minha filha assim, senta aí que você vai ter que rezar o terço. Não, mas ela passava entre nós enquanto a gente estava rezando. Ou quando eu ainda não forcei ela para ir para a Eucaristia, porque 3 filhos numa Eucaristia, eu tenho pena das pessoas. Mas eu vou conseguir, eu vou ter coragem de levar. Mas eu não quero traumatizar eles, eu não quero que eles associem a fé com algo que a minha mãe me forçou, porque já vimos o quanto isso não tem benefício. Então, para os meus filhos eu faço isso e também para a minha comunidade eu faço isso. Olha, eu não me sinto super à vontade. Primeira vez que eu comecei a rezar em voz alta, eu não me sentia super à vontade nenhum. Mas se você entende que esse é o caminho, vamos lá, seja vulnerável, você vai falar errado, você vai falar baixo, mas você vai fazer caminho porque você entende que a comunidade cresce quando nós deixamos ser vulneráveis. A Fati dá-nos um testemunho de participar num grupo de oração. Aprendemos a rezar de outra forma, diz-nos, é muito bom. Foi no grupo de oração que comecei a rezar ao Espírito Santo e foi aí que descobri a força que a oração tem. A Paula diz-nos que a oração é um ir fazendo todos os dias, seguindo muito pelo exemplo. E a Ana diz-nos, leva a minha criança à igreja desde pequena, atualmente tem 22 meses, e é maravilhoso ver que ela se sente bem na igreja, que gosta de explorar, e até intervém dizendo amém. Bonito. Muito obrigado pelo testemunho. A Ana, a Paula, a Fatia, todos que vão aqui partilhando connosco. Vamos continuar para escutarmos uma outra parte do nosso vídeo. Quando Deus não me ouve, eu costumo dizer que Deus tem que ser homem, porque não ouve, nós falamos e os homens não nos ouvem, não é? Mas quando Deus não me ouve, fico um bocado chateada. Normalmente é assim,
eu sei que Ele ouve sempre. Pode naquele momento é não ter tempo para nos atender, porque nós também somos muito pedichões e nós só nos lembramos de Deus basicamente para pedir, em vez de também temos que ter um bocadinho para lhe agradecer. Minha avó foi falecida agora há pouco tempo, mas lutou bastante pela vida. E passou, acho que 3 meses internada. E na segunda intubação dela, ela tinha saído, eu tinha prometido que quando ela saísse da intubação, eu tinha que ir a Fátima agradecer. E no dia que eu fui conseguir, que tivemos uma folga, no dia que eu consegui ir, eu recebi uma ligação da minha irmã dizendo que a minha avó tinha sido entubada de novo. E eu naquele momento tinha ido para agradecer uma coisa e que foi totalmente contrário. Ou seja, eu recebi um choque. E mesmo assim, eu acreditando na fé, eu falei, vou lá agradecer e vou pedir, ela vai sair da intubação novamente. Mesmo assim, fui a Fátima, prometi o que eu tinha cumprido, fui pedir novamente. E passados acho que 3 dias ela saiu da intubação. Conseguiu sair da intubação, foi para a enfermaria, teve alta, foi para casa. Depois, passado um tempo, infelizmente, ela faleceu. A dor é complicada, às vezes até os pedidos, até os sentimentos, as perguntas que a gente faz depois que acontecem essas situações. Né? O porquê ela, na situação dela, lutou tanto e conseguiu vencer e o porquê que aconteceu aquilo depois. E eu acho que a oração, que é aquilo que a gente vai buscar em Deus, é a conversa com Deus, e ela vem as respostas, vem a calma para o nosso coração. Também no apostolado da oração, das audiências do Papa Francisco sobre a oração, que é maravilhoso mesmo, e o Papa com esta frontalidade, e logo no primeiro, assim, à abertura, a falar da oração como um grito. E acho que há muita dificuldade de vermos a oração como um grito, porque nós também estamos muito marcados por um moralismo, que é uma coisa doida, e que horror, não vamos gritar com Deus, ai meu Deus, não, Deus. E de facto a gente olha para os textos e o Papa diz-nos, é um grito. Eu dou este exemplo. Logicamente que ninguém espera que o marido nos morra aos 36 anos de idade e nos deixe com 2 filhas no braço. Claro que nessa altura a gente tem que se revoltar e tem que se zangar e tem que partir louça e tem que chorar, mas as perdas fazem também com que nós ganhemos força e com que nós tínhamos vontade de voltar a arregaçar mangas e voltar à luta e seguir em frente. Portanto, acabamos sempre por ganhar com alguma coisa. Nem sempre vemos isso na altura certa ou naquela altura. Agora, eu acho que nos acontece sempre alguma coisa que nos faz voltar a fazer as pazes com Deus. Depois de uma vida de 20 e tal anos de afastamento e uma vida muito má, a certa altura, de mulher, de álcool, de noitadas e, por fim, até algumas drogas. E quando há qualquer coisa na minha vida que me faz perceber que eu estou a caminho do abismo, e ali a igreja de Monte Real, comecei a ler alguns livros sobre a igreja, sobre Deus, etc. Andava à procura de alguma coisa, e então ao meio-dia e tal, quando sabia que a igreja estava vazia, eu ia para a igreja. Sentava-me em frente do sacrário e tinha ali as minhas conversas com o sacrário. Naquela altura, quer dizer, havia sempre alguma fé, porque essa fé vivia em mim desde garoto, não é? Mas não era mais uma fezada do que uma fé, quer dizer. E foi a partir desses diálogos, que no fundo eram diálogos que eu tinha, que eu conversava, não ia para a igreja rezar Pai Nosso nem Ave Marias, mas no fundo ia conversar com o sacrário, depois mais tarde conversar com Jesus, é que nasce um bocado essa ligação com a oração, esse diálogo com a oração. Jesus ensinou uma oração, pois, como se fosse a chave para abrir o coração de Deus. Não é preciso, o coração de Deus está aberto. É uma forma de modelar o nosso coração. A primeira coisa que ele diz, coloca diante de Deus como filho e filha querido. O meu coração foi apossando-se desta realidade, de que Deus era um Deus diferente para mim. Não era aquele Deus que estava ali à espera de quando é que eu fiz errado para, aqui vai disto, erraste, o que é que vais aqui fazer? Depois vais levar com uma punição. Nós no nosso grupo Alfa, no último dia é como que é o dia do Espírito Santo.
e foi o dia em que eu senti algo acontecer, uma mudança em mim. Não foi um milagre da multiplicação, das rodas, não foi esse tipo de milagres. É uma mudança em mim. Eu acho que é aí que também nos vai habitando, acho não, tenho mesmo a certeza, quando nós vamos de coração aberto e estamos ali plenos, que o Espírito nos vai habitando. E a oração é deixar-nos habitar pelo Espírito. Aquilo que diz São Paulo ensina-nos, o Espírito nos ensina que nem sabemos o que devemos pedir. E é o Espírito que em nós clama. Isto é, a nós modelar-nos a pensar como Deus. Então, as orações já feitas, também os salmos, as mais sagradas, as orações chamadas que os santos nos fizeram e que hoje encontramos com um clique nos nossos telemóveis ou nos computadores, encontramos. Orações não faltam. Agora, isso não é oração, senão a gente punha um disco a rezar e pronto, se isso fosse... Não, o que Jesus diz é que não procurem convencer a Deus, Ele está super convencido. Vocês é que precisam de se convencer. Quando fui fazer o caminho de Santiago, comecei por fazê-lo de uma forma um bocadinho mais lúdica do que espiritual. Também só bastou chegar ao segundo fim de semana e a coisa mudou completamente. Tinha o tempo suficiente para ir a pensar comigo própria e ter que equacionar determinadas coisas da minha vida de forma diferente. Esta parte do vídeo é um bocado perigosa. Eu estou mesmo a ver lá em casa a senhora e o marido a assistirem quando a Fátima diz que Deus é homem e que não nos ouve. Há de dizer, estás a ver, homem? Esta senhora a dizer que Deus é... Os homens não nos ouvem. E ele diz, hã? Nós gritamos com Deus, mas o Papa começa de facto, o Padre Paulo lembra isso. As catequeses do Papa, elas estão disponíveis em texto, em livro, ou então na página do Vaticano, estão lá nas audiências das quartas-feiras, estão acessíveis e estão até identificadas, porque noutros tempos as audiências apareciam só referenciadas pela data. Aqueles encontros que nós chamamos as catequeses, as quartas-feiras, agora chamam-se audiências gerais. Agora, nos últimos tempos, já antes do Papa Francisco, elas têm título e ajuda a essa busca, porque noutros, como eu dizia, tínhamos que saber mais ou menos em que época foi. Agora têm, facilmente vocês encontram, são de facto, à maneira do Papa Francisco, textos belíssimos, curtos, e que nos ajudam. Fala de diversas formas de oração, nós não as podemos tocar nelas todas, não iremos falar. Estamos aqui numa partilha aberta e daquilo que foi a experiência de cada um destes que se disponibilizaram para partilhar connosco, mas num ou noutro momento nós ouvimos quase sempre esta questão do grito. Tu, Júlia, gritas com Deus? Eu grito com todo mundo. Eu gostei do grito com Deus porque é um pouquinho... A nossa reconciliação, às vezes, passa por um grito. É aquela tempestade antes da calmaria, né? Muitas pessoas relataram de quando elas voltaram a Deus, posso falar essa expressão, né? Especialmente as pessoas que foram traumatizadas com alguma experiência de um Deus castigador, e de repente elas começam a sentir que Deus consegue tocar o coração delas. E muitas delas passaram por dores, momentos de agonia, momentos de grito. A gente, às vezes, acha assim, meu Deus, eu vou gritar com Deus. Mas, olha, se isso for genuíno do seu coração, essa é a melhor oração, é a oração genuína, né? E, às vezes, sim, se não gostamos, estamos chateados, não entendemos, porque o Espírito Santo, ele não é ninguém, como que eu vou falar? Ele não é sutil. Ele sempre era fogo, algo dramático. Então, se o Espírito Santo é dramático, por que nós não podemos também ser dramáticos com ele? Sim, de facto, eu aprendi que nós devemos rezar a nossa vida. E isto significa como eu me sinto agora. E talvez, noutros tempos, tinha receio de dizer a Deus aquilo que ele já sabia, que eu estava chateado.
ou que estava revoltado, ou até começar a oração desta forma: olha, não me apetece nada rezar hoje. Hoje não tenho vontade nenhuma de rezar. E, sem dar conta, daqui a pouco está a oração feita, digamos assim. Isto é, está a conexão feita, como aqui se referia. E depois, se calhar o que tinha previsto como modelo de oração, nesse dia não foi o mais necessário, porque segui esta naturalidade. E, de facto, o Papa, e aqui estas partilhas falam disso, a partir até do texto do Evangelho, de alguém que reclama de Jesus, que insiste e que os discípulos até querem mandar calar, o cego, Bartimeu, que quer chegar a Jesus e que grita, e de facto nós não termos receio de nos expormos assim diante de Deus com a nossa natureza. Não há fórmulas certas de oração. Não. A melhor forma de rezar é rezarmos, é fazer o que vem do seu coração, né? É o que, se você se permite agir conforme o seu coração quer agir, não conforme a sua cabeça. O Padre Paulo Duarte falou exatamente isso. Ou falou, vai falar, eu não sei, meu Deus do céu. Rezamos muito pela cabeça, e isso é... Nossa, isso Mas aqui danifica nestas tanto. partilhas há uma insistência no coração e no Espírito Santo. É interessante que, apesar de nós dizermos que a oração é o Pai Nosso, dirigirmos-nos ao Pai, mas quem reza em nós é o Espírito. E há aqui uma partilha transversal a quase todos, de que a oração começa a partir do coração e não a partir da cabeça, do que sabemos, Sim. do que aprendemos, a partir da experiência da nossa vida e a partir do Espírito. Tal como nos diz Augusta, concordo que a oração é um grito e acredito que deve ser um grito gigante. O que mais peço a Deus é que me deixe queimar pelo Espírito Santo. Esta presença ativa do Espírito de Deus em nós há de ser, se calhar, uma das importâncias, ou uma das necessidades que nós possamos descobrir, que já descobrimos, mas avivarmos em nós esta presença do Espírito que reza em nós, como dizia também o Dom José, para que às vezes pode ser em forma de grito, outras vezes pode ser em forma de tranquilidade, de serenidade. Pode ser um sussurro ou um grito, nunca não sabemos. Continuamos para terminarmos estas nossas visualizações e depois também vocês serem privilegiados com as vossas partilhas. Isto toda a gente sabe. Que aprender a rezar é um caminho de chegar até Deus. Se nós repararmos, quando o Senhor Jesus ensina aos seus apóstolos a rezar, ensina-lhes o Pai Nosso. Para nós formatou-se que o Pai Nosso é uma oração tradicional, mas se nós olharmos para o Pai Nosso, rezarmos o Pai Nosso devagar e com calma, percebemos que é uma conversa com o Pai. A oração para mim é falar com Deus através de uma música ou só falar simplesmente. It's a surge, so it's a lifting up of the heart and mind towards God. Basically, prayer is an act of faith, thinking of God and believing in Him. Acho que a oração é das coisas mais criativas que temos e nós sabemos rezar. Se calhar o problema é que nós também temos muitas comparações de modelos de oração ou de como é que seria rezar. Antes de mais, é que cada pessoa se possa encontrar com ela própria e, neste caso, dentro da humildade de vida, não é? Que é, olha, para rezar, então vamos começar com a respiração. Ou então vamos começar com um texto bíblico, um salmo. O que é que a palavra lhe está a dizer? Que emoção é que lhe está a transmitir? Antes de mais, que não tivesse pressa da comparação com a realidade, porque é isto. Não sei rezar. Quando a gente diz isto, estamos a comparar com algo, não é? Eu não tinha a noção, eu gosto muito do mar. O barulho do mar e o olhar do mar e estar na praia, já sem ser tempo de praia, ok? Nós estamos a apreciar já fim de dia ou a praia quase vazia. Isso fazia-me sentir bem. Eu agora percebo que isso era a minha maneira de orar. Eu nunca percebi isso, eu achava que nestes anos todos eu nunca tinha orado, tinha por simplesmente deixado a oração de lado. Eu agora percebo que isso esteve sempre presente na minha vida. Eu não lhe chamava era oração, porque realmente eu falava com Deus na altura já. Às vezes a oração é simples, às vezes é fácil, às vezes é difícil, porque tem a ver com uma obra que vai acontecendo dentro de nós, porque nós na presença de Deus
inevitavelmente Ele nos vai fazer conhecê-lo, mas vai nos fazer conhecer a nós também. Porque na medida que eu conheço Deus, Deus que me criou, é que me vai mostrar perfeitamente quem eu sou. E algumas coisas não vão ser fáceis de ser vividas, não é? É que muitas vezes as pessoas querem fazer a oração com a cabeça. E a oração tem que ter a cabeça, obviamente. Mas tem que sair do coração. A oração pode ser... Posso escrever a oração mais bonita do mundo. Mas se ela não for sentida do coração, Deus ouve as nossas palavras, mas sente muito mais o nosso coração. Reforçamos aqui esta ideia. Eu peço para avançarmos a continuação do vídeo. Depois, enfim, já tocámos aqui alguns destes pontos. Tínhamos aqui previsto, de facto, esta paragem, mas vamos continuar para encerrarmos a visualização. O que mais me atrapalha quando eu estou rezando? Eu sou mulher, né? Então, realmente, para a mulher é muito difícil você fazer uma coisa só. Não é? A mulher, ela está no espaço a rezar e ela está a pensar em várias coisas. A limpeza da casa, uma coisa para organizar, uma reunião que eu vou ter à tarde, enfim. O mais difícil na hora de rezar, da oração, é concentrar-me, conseguir me concentrar, conseguir chegar àquele momento em que só estou eu e Deus, e a concentração, porque há sempre barulhos, há sempre ruídos, e enquanto eu não atinjo essa concentração de estar só eu e Deus, a oração não está completa, não faz sentido. Por isso, a dificuldade de silenciar, porque depois, quando nós nos aprendemos a silenciar internamente, eu até de facto posso estar num sítio ruidoso, mas faço a respiração e agora aqui estou. E isso, por isso é também um processo de aprendizagem. Vejo que das dificuldades é isto, acalmar até exteriormente para ir interiormente. Porque depois o passo seguinte é, claro que vêm os ruídos interiores, e ainda bem que eles vêm. Eles têm de vir, porque Deus quer, ou seja, quer que lhes possamos dar esses ruídos para que Ele possa integrar, transformar, porque Ele quer-nos em paz. So when I was now entering the Dominican order, we used to do half an hour meditation every morning. And there was a plane going over, and I knew it was going to England, and just to distract me because of the sound. But then one day I realized, no, pray for the people on the plane. So I turned the distraction into prayer. And I thought of all the people on the plane and said, okay, Lord, bless each one of them. And that's amazing, because if you're on a plane, you actually don't know. Maybe people are praying for us on the ground. This is God's goodness. And so I remembered what that older Dominican said, turn everything into prayer. So... Muitas vezes as pessoas inibem-se, sobretudo em frente dos outros, de rezar alto porque têm medo de que o que é que os outros pensam. Aliás, muitas coisas que a gente faz, ou não faz, que eu faço também, obviamente, ou não faço, são muito comandadas pelo nosso ser. Eu costumo citar muitas vezes aquele exemplo do Pedro, que estão a chegar ao templo e está o homem, já depois de Jesus ter ascendido ao céu, e está o homem que é coxo e tal. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho dou-te. Levanta-te e anda. Qual das é que tinha coragem no meio da rua de dizer alguma coisa dessa a alguém? O que é que tínhamos medo? Tínhamos medo que o homem não se levantasse e não andasse. Portanto, já estamos a duvidar. E tínhamos medo que os outros todos à volta se largassem a rir. Olha, um parvalhão e outro. Não é? Desculpem as expressões, mas é um bocado assim. Isto é humano, é assim. Portanto, obviamente que a gente não pode. Não, também temos que ter bom senso. São Paulo diz muitas vezes para Deus bom senso. Também não vamos agora andar por aí. Mas quer dizer, mas o que nos inibe muitas vezes é a nossa humanidade e os outros, o pensarmos nos outros. Está aqui, entramos na dimensão também psicológica, moralista, temos o famoso, enfim, usando aqui uma linguagem freudiana, temos o famoso superego, que, tu desejas isto, desejas aquilo, não sei o quê, depois estamos bombardeados hoje também com sociedade, que isso vai nos influenciar em termos de oração. Somos influenciados pela uma sociedade que nos obriga a ser super mãe, super pai, super marido, super mulher, super padre, super freira, ou melhor, ou espetacular, ou... Quando eu me liberto destas dificuldades, a oração onde é que me leva? Não leva um fechamento sobre mim.
Esse é que é o curioso. A oração, depois de eu passar a atravessar estas dificuldades, a atravessar a tal Páscoa para a ressurreição, naturalmente, na tal adultez que eu também dizia há pouco, leva-me a sair, leva-me ao serviço. E aqui formamos também o corpo. A oração leva-me onde? E quando São Paulo diz, é o Espírito que reza em mim, e depois nas cartas, para quê? Para formar comunidade, para formar corpo, para formar, e por isso também temos, enfim, que acho que é importante também introduzir aqui um ponto, que é a oração comunitária. Nós temos estado a falar muito da oração individual e bem, da relação com Deus, mas para quê? Para hoje, depois vamos para a oração comunitária, onde a oração comunitária até nos pode ajudar a fazer um discernimento para perceber o que é que nós, comunidade, podemos fazer para servir mais e melhor a comunidade mais alargada. Um dos problemas que eu acho que muitas vezes surge nas pessoas quando dizem como é que eu não sei rezar, como é que eu rezo, como é que eu hei de rezar, é muitas vezes a falta de saber como é que nos havemos de entregar. A capacidade de nos entregarmos, a capacidade de nos colocarmos nas mãos de Deus, sobretudo no Espírito Santo, e dizer, reza lá tu, porque tu é que sabes rezar. Eu só abro a boca e tu falas em mim. Porque a dificuldade muitas vezes é os nossos respeitos humanos. E sobretudo quando se reza alto, não é? Para outros ouvirem. Será que eu estou a dizer asneiras? Será que eu estou a dizer alguma coisa certa? Será que quando acaba isto as pessoas não olham para mim e dizem assim, o tipo é tolo? E, portanto, isso muitas vezes coíbe-nos da nossa oração espontânea. E essa entrega vai sendo cada vez mais, eu não diria que é mais fácil, mas vai sendo cada vez mais facilitada pelo Espírito Santo. Quando há que fazer uma oração em voz alta, em grupo, não é porque eu tenha vergonha de falar alto, eu não tenho vergonha de falar, antes pelo contrário, tenho que me mandar calar. É não saber bem o que dizer de forma como é que eu ia dizer? Gostava sempre de poder apanhar o grupo na oração que faço e às vezes não sei muito bem como o fazer. E vamos perceber que mais tarde ou mais cedo o Espírito Santo vai colocando em nós uma maneira, uma coluna vertebral, digamos assim, de uma oração que nós possamos fazer. E vamos rezando. E vamos rezando por nós, e vamos rezando pelos outros. E se formos chamados realmente a rezar então pelos outros, em assembleias e não sei quantos, ou nessas coisas, então temos que nos predispor a isso, temos que nos abrir a isso. É a forma de eu entrar, verdadeiramente tomar consciência de mim próprio, de situar-me verdadeiramente centrado naquilo que sou, mas que sou um ser relacional com os outros e com Deus. É por isso que o Pai Nosso está sempre falando de nós. E nunca é uma relação minha com os outros e com Deus. E é sempre um nós. Pai Nosso, não é o meu Pai. Minha propriedade privada. Eu é que pertenço a Deus. As pessoas que nos podem, que estão a assistir e que irão assistir a este vídeo, acho que, sim, a primeira coisa que gostava de, mais do que partilhar, era que cada pessoa pudesse ter consciência, como ao jeito da carta de São João que me diz, que é Deus ama-nos primeiro. Antes de nós amarmos a Deus, Deus ama-nos primeiro. E ama-nos tal qual somos, na nossa luz e na nossa sombra. Então, a partir dessa experiência de amor, que cada pessoa possa se permitir abrir o seu coração desde a sua verdade ao próprio Cristo. E se tem dificuldade, que não tenha problemas de procurar alguém que ajude a fazer esse caminho. Por que não pedir ajuda a alguém? O São Vicente Ferrer, se não me engano, que era a história do jovem carvoeiro, eu não sei bem se é assim a história, mas não interessa de bocado. Ele dizia que o jovem carvoeiro dizia ao São Vicente, eu já sei rezar, então diz lá, meu menino, que eu nunca te amo e sempre te odeio. E tal. Não é assim, era o que mais faltava, não senhor, não é nada disso e tal. Lá lhe explicou que eu sempre te amo. E depois, passados uns dias, o menino chegou ao pé dele e disse, agora já sei, então diz lá, que eu nunca te amo e sempre te odeio. E o São Vicente olhou para ele a rir e disse assim, continua que vais num bom caminho. O que é que ele queria dizer? O que interessa é que o teu coração quer aproximar-se de Deus. Obviamente que as palavras são importantes, nem a gente podia fazer uma oração destas à frente das pessoas, senão confundia. Mas isto para dizer que o nosso coração e a nossa abertura do coração a Deus, o nosso encontrar o coração com Deus, é mais importante que as palavras que nós possamos dizer. Eu procuro rezar isto de manhã e à tarde e à noite, porque me centra nas coisas fundamentais.
até para que a gente não caia em trivialidades da oração. Mas que seja, que tudo isto, toda a oração, tudo aquilo que eu preciso, tudo aquilo que eu louvo, tudo aquilo que eu tenho, que aprecio, que louvo a Deus, está aí presente nisto. Mas é importante que a nossa oração nos dê colunas fundamentais de sabermos verdadeiramente encontrar o rosto de Deus e nunca se preocupar se fazer, estou rezando bem ou não, estou procurando o rosto de Deus. O nosso caminho desta terra vai ser sempre procurar o rosto de Deus. Daqui vai o nosso agradecimento a todos estes que partilharam connosco as suas experiências de vida pela oração, com uma salva de palmas. E sem pararmos a salva de palmas, acrescentamos ao belíssimo trabalho da Júlia e do Guilherme nesta disponibilidade técnica e não só técnica, para nos ajudarem neste dia a percebermos estas diversidades de oração, estas formas de oração, as suas dificuldades, que era o propósito deste nosso dia. E um agradecimento também especial para aqueles lá de casa ou através do Zoom, agradecem os testemunhos, estes momentos, o termos falado sobre as dificuldades da oração, a dificuldade em rezar, a Maria dos Anjos, a Fati, a Maria da Graça, a Maria de Lourdes, a Sara Ferreira, à Melina, ao Nelson e à Emília, ao Jorge, enfim, estes últimos que aqui vão dando também eco desta alegria de terem escutado estes testemunhos. Passo-vos a palavra, se algum de vós se atreve, no bom sentido, a levantar a mão, 1, 2 partilhas. Amanhã continuaremos também. Se quiserem guardar as vossas questões para amanhã, que também será uma bela oportunidade. De qualquer modo, levantem bem a mão, se quiserem. Obrigado pela vossa disponibilidade de coração em nos ajudarem a cumprirmos o horário. São quase 22h30. Júlia, foi bom ter feito este trabalho? Foi fantástico, é um dos melhores trabalhos que a gente tem. Escutar as pessoas e as partilhas dela enriquecem tanto. Pessoalmente, eu adorei, como eu falei, muitos eu até chorei. Você vê, tem certas pessoas que até se emocionaram. É um trabalho fantástico. Quando a gente fala sobre evangelização digital, a gente não fala digital ou técnico, desculpa te corrigir. A gente fala sobre evangelização. Isso é uma forma de levar Deus para as pessoas. E você só faz isso se você se expõe à ação do Espírito Santo. A gente faz isso. Eu sei que as pessoas acham que é só apertar botão, e eu até falo, eu só aperto o botão. Mas não, a gente se deixa ser habitado pelo Espírito, pois Ele que faz esse trabalho, Ele que nos leva a esses resultados. Obrigado, Júlia, de novo, e ao Guilherme, por esta disponibilidade e por esta oportunidade também de juntos podermos trazer estas jornadas até vós, nestas noites, sempre no início de cada ano pastoral. Ontem eu apresentei-vos um volume que era sobre a espiritualidade. Se tiverem facilidade do espanhol, do mesmo autor, do mesmo cardeal Thomas Pitlick, só sobre a oração, estão a ver, um volume inteiro, é uma outra parte, estes são separados, podem-se comprar em separado, mas sobre a questão da oração no pulmão oriental, está aqui tudo compilado, o essencial, para quem gostar porque ontem também houve aqui várias referências a isso, e não queria deixar de vos recomendar, qualquer um destes livros poderá estar disponível na livraria Diário do Minho, e para quem está em casa ou está mais longe, de que não vive em Braga, através da internet, em livrariadm.pt, podem encomendar. Este serviço está ativo, a livraria envia para vossas casas, e não posso deixar de recordar a importância deste livro, Relatos de um Peregrino Russo ao seu Pai Espiritual. Vale a pena fazer esta leitura em função daquilo que ontem ou que temos escutado nestas noites. Vale a pena, de facto. Ele está em português nas Paulinas, na editora Paulinas, Relatos de um Peregrino Russo ao seu Pai Espiritual.
não tem autor, é assim apenas. É um clássico e toca esta temática de alguém que se põe a caminho para perceber como é que se pode rezar sempre, sem desanimar, sem parar. Como é que se pode invocar sempre o nome de Jesus a partir do coração. Uma boa noite do meu coração para o vosso coração. Uma boa noite, um bom descanso. Vamos terminar, como tem sido hábito, com o vídeo de oração que também foi recolhido a partir destas experiências, como agora vocês certamente se aperceberam, com a qualidade da recolha da Júlia e do Guilherme. E assim, no final, não temos outra palavra senão um bom descanso dado agora, um bom regresso a casa, uma santa noite, e amanhã vamos ter uma quinta-feira magnífica e maravilhosa. A temperatura vai subir por causa disso. Imediatamente vocês vão sentir, ao sair lá fora, que o dia vai ser diferente. E amanhã, quando regressarem todos, eu vou ver os vossos sorrisos. Azuis. Não, porque vos vou mandar tirar a máscara para ver esses sorrisos. Uma boa noite e um bom descanso. Assistimos à oração e rezamos juntos.